Isso até é meio óbvio, né? É até um pouco chato você fala de um grande clássico, dois rivais, né? E constata que a situação é essa, né? Ontem estava vendo umas resenhas de canais que tratam do Vasco da Gama, né? Repercussão da classificação, e a grande pergunta que era feita era essa: olha, e agora? O que fazer? Como fazer? Né? Como enfrentar o Flamengo com um time melhor e nesse retrospecto tão ruim do Vasco? Então, isso é bem evidente. O Vasco está diante de um desafio enorme, que é enfrentar o seu maior rival e conseguir enfrentá-lo. Mas é futebol, claro que futebol pode acontecer qualquer coisa. Mas o Flamengo tem um favoritismo destacado, né? Ainda mais em dois jogos. Né? Um jogo é mais factível imaginar uma surpresa. Em dois jogos é mais difícil. Mas o Flamengo tem aí um favoritismo destacado, me parece, né? Uma questão meio óbvia. Os jogos serão nos sábados, né? Flamengo e Vasco nos sábados. Primeiro Vasco, Flamengo, depois Flamengo e Vasco. E nos domingos, inclusive de Carnaval, Fluminense e Volta Redonda, depois Volta Redonda e Fluminense. Amanhã às 4 da tarde tem uma reunião na federação para definir horário, arbitragem, detalhes aí a mais. Mas as datas serão essas. Então, Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo no sábado agora, dia 1º. E no dia 2, domingo de Carnaval. Eu não me lembro de jogo no domingo de Carnaval do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mas vai ter Fluminense e Volta Redonda. Os jogos todos no Maracanã. Pelo menos é o que está previsto. Né? E vantagem do Flamengo, acho que maior ainda por conta de dois resultados iguais, né? O Vasco tem que... Vai ter, tipo assim, o empate é do Flamengo, então o Vasco vai ter que vencer um dos jogos, né? E uma coisa que não acontece há muito tempo, né, Mauro? Sim, exatamente. Um dos jogos o Vasco tem que ganhar. Eu ganhar um e empatar outro, pelo menos. Ou ganhar por 2 gols e perder por 1 gol. Flamengo e Vasco aí, né? Volta Redonda e Fluminense, você vê algum favoritismo? Olha, o que o Fluminense apresentou ontem contra o Bangu foi bem preocupante, né? Se for naquele padrão, vai ser complicado para o Fluminense. Mas eu acho que a mobilização para esse jogo vai ser maior do Fluminense e acho que vai ser uma apresentação melhor. Exatamente. E o Felipe Luiz podendo conquistar mais uma taça aí, né? O Felipe Luiz já foi campeão da Copa do Brasil, no profissional, tá, gente? Supercopa e Taça Guanabara, né? E agora enfrenta o Vasco no Maracanã em 2 jogos. Eu estava vendo aqui alguns setoristas do Vasco, Mauro, falando que o Vasco ia tentar levar para São Januário o primeiro jogo, mas bem difícil, né? Ainda mais em pleno carnaval, a polícia autorizar, né? Eu não acredito, não. Acho que vai ser difícil. Isso fica parecendo aquela coisa de querer jogar para a torcida, né? Fica com cara de jogar para a torcida. Mas vamos ver. A reunião é amanhã à tarde. Ou até, né, já como se fosse uma justificativa, né? Que não vai jogar, não vai atuar, entre aspas, em casa. Né? O Jobem Souza, boa tarde, bancada. Depois desse barulho todo sobre piso sintético, vocês acham que vai mudar alguma coisa ou vai continuar na mesmice? Você acredita que pode mudar alguma coisa, Mauro, essa discussão? Eu acho que sim, a CBF está calada, mas deve estar pensando no que vai fazer, né? Porque partiu dos jogadores, né? Se eles forem firmes aí nessa reivindicação, acho que alguma coisa vai ter que acontecer. Vamos aguardar. O Mauro, e o Felipe talvez seja o grande personagem para essa final do Carioca, né? A gente tem elogiado bastante e a gente chegou a conversar na semana passada sobre uma fala do Arrascaeta, né, em entrevista para Isabelle Costa, que ele citou que logo depois que o Felipe assumiu o comando técnico, o Felipe foi na casa dele ter uma conversa séria com ele, falando: olha, a gente é amigo, mas agora é diferente. Agora eu sou treinador, eu vou tomar decisões que de repente não vão agradar. Se você não estiver jogando bem, eu vou te tirar. Ele foi muito claro. E o Arrascaeta falou que para ele ficar tranquilo, aceitar, né, palavras do Arrascaeta, e o Arrascaeta ainda comenta com a Isabelle, né? Caso o Felipe ache que eu devo ir para o banco, caso tenha algum companheiro melhor, eu vou aceitar, vou ajudar sempre que eu estiver em campo. E aí o Felipe foi perguntado sobre isso ontem, sobre essa conversa que ele teve com o Arrasca, que o Arrascaeta que revelou, né, para fora, né? A gente não tinha essa informação. Vamos ver o que o Felipe falou? Eu queria a tua opinião sobre isso. Solta aí, Felipe. Felipe, boa noite. Boa noite. A gente teve numa entrevista o Arrascaeta falando que você foi até a casa dele e que ele virou para você e falou que se você precisar me colocar no banco, pode me colocar. O quanto importa para você um grupo onde alguns jogadores te mostram que o elenco e a união desse grupo está acima de qualquer vaidade?
Eu falei para ele que se ele não estiver bem, ele não vai jogar. Mas, não, assim, são jogadores que, além de serem grandes jogadores, serem ídolos, são meus amigos. Eu seria um hipócrita dizer que esses jogadores como o Bruno Henrique, como o Gerson, como o Arrascaeta e tantos outros que jogaram comigo desde 2019, se eu não chamasse eles de amigos. Então eu acho justo, foi justo eu ter ido falar com eles pessoalmente e dizer que eu vou tomar decisões algumas vezes e vão incomodar. E o que eu mais esperava deles é que isso não afetasse a amizade que a gente tem, porque é uma decisão extremamente, estritamente profissional. E a resposta dele foi essa, que poderia ficar tranquilo que nada ia mudar a amizade. Né? Eu sei que do meu cargo para o jogador não muda, mas o jogador para o treinador ele vê como uma figura diferente. Eu já senti isso, eu já vivi isso. Existe um respeito, uma hierarquia, a hierarquia, mas esses jogadores, como eles são tão profissionais, tão grandes, eles sabem separar o que é o lado humano, o que é a amizade, do que é o profissional. E tanto é que em momentos determinados eu tomei decisões difíceis, tive que tirar esses jogadores que são meus amigos e eles nunca deixaram de ser próximos a mim por causa de alguma decisão. Aliás, a equipe sempre está na frente e com isso eu vivo tranquilo, eles vivem tranquilo porque eles sabem que eu estou sempre fazendo o que eu, Felipe, acho que é melhor para a equipe. E repito o que eu falei outras vezes. Vou acertar sempre e não vou acertar sempre. Com certeza não vou acertar sempre. Mas o meu pensamento vou fazer sempre o que eu acho que é melhor para a equipe. E eles entendem bem isso. E aí, Mauro, eu acho interessante essa fala do Felipe, como eu já tinha achado a fala do Arrascaeta, né? Que o Arrascaeta que revelou esse tipo de conversa, porque era uma preocupação, eu acho que uma preocupação correta, né? De quando o Felipe assumiu, essa amizade talvez atrapalhar, né? No início dele como treinador, porque ele era amigo dos jogadores, quer dizer, ele é amigo, né? Jogou com vários. E o Felipe parece que buscou separar as coisas, né? O que você achou dessa declaração dele, a declaração que o Arrascaeta tinha dado? Acertou? Você acha que era por aí mesmo que ele tinha que ter feito? Cara, eu acho até meio bobo, sabe? Ter que conversar sobre isso. É tão óbvio, sabe? Nossa, você agora é meu amigo, mas é óbvio, gente. É evidente. Muito jogador mimado, né, Mauro? Pô, sabe, eu acho isso é tão evidente. Eu sou o técnico agora, eu não preciso ir na casa do cara falar sobre isso. É uma coisa evidente, sabe? Sei lá, eu acho uma supervalorização disso aí. O cara trabalha contigo. Virou o chefe, pode ser seu amigo. Ele vai ter que. Você faz uma bobagem, ele vai ter que chamar a tua atenção. Você foi bem, ele vai ter que te promover, independentemente de seu amigo. Se for mal, talvez ele te mande embora. Né? Desde que ele seja um chefe honesto. O importante é ser um chefe honesto e não um chefe paneleiro sacana. Se for honesto, beleza. É isso que ele tem que ser. Ele não tem que explicar nada, não. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.